Tudo bem, pessoal? Bem-vindo ao canal Mano Mundo. Eu sou o professor William Rubira. Se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste dessa aula e que você volte para as outras. Combinado? Se é a segunda, terceira, 10ª vez que você está aqui, meu muito obrigado, meu forte abraço mais uma vez pela sua presença de sempre. Hoje a gente vai falar de Guerra dos Canudos, vamos falar do Antônio Conselheiro e, obviamente, do maior massacre da história do Brasil. Tema certo em vestibular. Só mais um detalhe, tá? Eu nunca peço para você se inscrever no início do vídeo, ok? Eu peço só no final. Mas se você já quiser, fique à vontade, já se inscreva no canal. Mas assiste até o final, para ver se você realmente vai gostar do vídeo. Combinado? Mas no final do vídeo eu vou te cobrar a inscrição. Mas quem quiser, já fique à vontade. Tá afim então de conhecer um pouco mais sobre a Guerra dos Canudos? Então vem comigo para o canal Mano Mundo, que aqui todo dia é dia de história. Até já, galera. Então vamos lá, pessoal. Como eu tinha dito antes da vinheta, hoje, Guerra dos Canudos, Antônio Conselheiro. Vamos tentar primeiro entender o contexto, o que estava acontecendo no Brasil naquele momento, ok? Então a Guerra dos Canudos aconteceu entre 1896 e 1897, ok? O presidente do Brasil naquele momento era o Prudente de Moraes, tá? Inclusive o primeiro presidente civil da história do Brasil. Uma outra coisa importante para se falar, o Brasil tinha passado, o Nordeste tinha passado por uma grande seca ali por volta de 1877 a 1879. Gente, estima-se, calcula-se, na casa de 400 mil mortes. E nós temos muitas músicas que falam disso, inclusive, obviamente, um dos maiores clássicos, Asa Branca, tá bom? Uma outra coisa importante para a gente falar, naquele momento o Brasil estava naquela fase dos coronéis, né, do coronelismo. E é importante que a gente entenda esse contexto também, tá? Primeiro, os coronéis não necessariamente estavam ligados ao exército, ok? Eram os grandes latifundiários que tinham poder. Eles mandavam e desmandavam. Eles tinham poder sobre o prefeito, eles tinham poder sobre a política, eles tinham poder inclusive sobre a igreja. Tá bom? E aí, esses coronéis, que eram esses latifundiários, o que eles faziam? Eles contratavam seus jagunços para fazer justiça naquela região, para fazer valer as suas vontades e os seus desejos. Só que esses mesmos jagunços que eram contratados, muitas vezes, eles acabavam abandonando os seus coronéis e acabavam lutando contra os seus próprios coronéis. É assim que nasceram o cangaço, ok? Então, olha só, o cangaço eram cangaceiros, eram jagunços contratados pelos próprios coronéis, que depois se voltavam contra eles, ok? O cangaço era uma forma de fugir daquela miséria. E tinha uma segunda forma também de não só fugir da miséria, mas ter paz, mas ter força de vontade e acreditar num futuro, que era o messianismo, ok? Que era essa forma de ter fé, de acreditar que tudo ia mudar. E é aí que entra o nosso personagem, Antônio Conselheiro. E o seu nome era Antônio Vicente Mendes Maciel, tá bom? Ele nasceu no dia 13 de março de 1830, tá?
e veio a falecer dia 22 de setembro de 1897. Ele tinha 67 anos e morreu justamente em Canudos, tá bom? Uma biografia simplesinha e rápida dele, tá? Ele nasceu em Quixeramobim e ele perde os seus pais muito cedo, tá? E aí o Antônio Conselheiro, que depois ele viria a ser o Antônio Conselheiro, ele foi professor, ele foi vendedor, ele foi caixeiro, tá bom? Só que nunca foi assim muito bem sucedido na profissão. Depois tem uma desilusão com a sua esposa, tá? Ele foi deixado e aí ele sai perambulando aí pelo sertão nordestino, pregando, dando conselhos, fazendo discípulos, e aí é por isso que depois ele virou o Antônio Conselheiro, até que ele chega em uma fazenda abandonada, aonde nasce a comunidade de Canudos, né? Que depois o seu nome viria a ser Belo Monte, tá? Aonde o Antônio Conselheiro passava, ele ia arrebanhando multidões, tá? As pessoas cansadas da seca, da miséria, da exploração, acabavam seguindo ele até a fazenda de Belo Monte, Canudos. Ali por volta de 1893, Canudos já tinha naquela época cerca de 30 mil moradores, ok? Olha quanta gente! E esses 30 mil moradores, esses seguidores, acabam chamando a atenção das autoridades locais, tá? Porque eles tinham medo de saques, de roubos. Os fazendeiros, os coronéis também começaram a reclamar porque acabavam perdendo mão de obra, né? Então seus empregados saíam para seguir o Antônio Conselheiro e até a própria igreja passa a considerar o Antônio Conselheiro um herege, tá bom? Lembrando que os coronéis tinham poder, inclusive, sobre a igreja ali no sertão nordestino, tá? A comunidade de Canudo, eles eram autossustentáveis, então eles plantavam, eles colhiam, eles vendiam, eles até exportavam e eles dividiam tudo. Seria, então, um comunismo? Essa é uma pergunta complicada nos dias de hoje. Mas se você não sabe o que é comunismo, aqui no canal Mano Mundo tem um vídeo explicando o que é comunismo, ok? Então, esses coronéis, eles vinham ficando muito irritados com o Antônio Conselheiro por conta de tudo isso. Eles diziam que o Antônio Conselheiro era um monarquista, e claro que o Antônio Conselheiro ele falava realmente da monarquia, tá bom? E tudo isso faz chamar cada vez mais a atenção. E aí o governo começa a cobrar impostos da comunidade de Canudos. E o Antônio Conselheiro, que já falava muito da monarquia, ele já fala para os seus discípulos, não vão pagar imposto coisa nenhuma. A gente não vai pagar imposto porque esse governo nunca deu nada para o povo, para o pobre. Então, para que nós vamos pagar imposto para eles? Olha os questionamentos do Antônio Conselheiro. E aí, a comunidade de Canudos começa a receber alguns ataques da polícia, tá? Mas que não davam em nada. Normalmente não davam em nada. E aí, em 1896, o Antônio Conselheiro, ele compra um carregamento de madeiras lá de Juazeiro. Essa madeira era para construir uma igreja. E aí, o Antônio Conselheiro compra essa madeira, faz o pagamento antecipado e não recebe essa madeira. Não comprou pelo PagSeguro. Ele compra essa madeira e não recebe. E aí ele diz que se ele não receber a madeira, simplesmente ele vai até Juazeiro com os seus discípulos buscar toda essa madeira então. Só que assim, gente, não foi uma ameaça de guerra. Eles eram pacíficos. Ele só falou que ele ia buscar a madeira
que ele comprou, que ele queria construir a sua igreja. Só que esse aviso dele deixa Juazeiro todo mundo com medo, aterrorizado. E aí, claro que eles vão pedir ajuda da polícia, né? Claro, né? Só porque o Antônio Conselheiro pagou a madeira antecipado e nós não entregamos, só por isso ele vai vir buscar a sua madeira, assim? É assim que funciona? Foi bem assim que aconteceu, viu, gente? E aí, como eu já tinha dito isso antes, Canudos já havia sofrido alguns ataques da polícia. E aí ele vai para Juazeiro e claro que há um confronto com a polícia, morre vários do grupo do Antônio Conselheiro e alguns policiais. E isso deixou o governo muito bravo, não pela quantidade de mortos do Conselheiro, mas por alguns policiais mortos. Tá bom? Então já tinha tido alguns ataques. E aí o presidente da República, o Prudente de Moraes, ele manda então, ele pega aí uma parte do exército brasileiro e manda 500 soldados muito bem armados para Canudos. Chegando em Canudos, eles tomam uma surra, uma sova, uma piaba, eles tomam um couro, como você quiser chamar, e esses soldados fogem. Eles fogem deixando as armas. Então, olha só, o grupo do Antônio Conselheiro, além de botar o exército para correr, ainda ganha de presente as armas do exército brasileiro. E esses soldados voltam com o rabinho entre as pernas. Achou que ia ficar barato. Agora o Prudente de Moraes fala, agora não tem mais jeito. Que humilhação, o exército perdendo para aquele bando. Então agora eu vou mandar um exército para destruir, arrasar Canudos. E aí ele manda uma outra tropa liderada pelo Antônio Moreira César, que tinha até o apelido de corta-cabeças. E aí eles mandam 1.500 soldados com canhões e tudo mais. Tá? O Moreira César, gente, ele tinha alguns problemas de saúde, tá? Epilepsia, ele tinha enxaqueca, dores de cabeça terríveis, e então conforme ia aumentando a tensão, ele ia passando mal. E os médicos falaram, meu, não vai. Ele falou, não, eu não vou morrer antes de invadir Canudos. E eles foram para cima. Só que o Moreira César, ele chegou com a cara e com a coragem e invadiu a comunidade. E aí tomou um tiro na barriga, ficou sangrando por quase 12 horas até que ele morre. Então, olha só, já era a terceira investida para cima de Canudos, contando com a policial. E Canudos estava ganhando tudo. E aí o Prudente de Moraes queria provar que ele não ia ficar perdendo para esses cangaceiros, né? E aí ele manda uma quarta expedição. Agora manda 10.000 homens, muito bem armados, canhões, inclusive tinha um canhão gigantesco, de mais de 2 toneladas, chamado A Matadeira. Tá? E aí eles cercam a comunidade de Canudos e começam a atacar aos poucos. E a comunidade foi ficando cada vez mais fraca. Diz a lenda que o Antônio Conselheiro teria tomado um tiro no calcanhar, e aí ele teve alguns problemas de saúde, infecção, e aí ele acabou tendo diarreia, que inclusive a maior parte dos livros falam que o Antônio Conselheiro morreu por conta da diarreia, né? Mas é todo aquele contexto. O Antônio Conselheiro morre, tá? E o exército acaba invadindo a comunidade, tá? Foi o maior massacre da história do Brasil. Calcula-se na casa de 25.000 mortos, tá? Mulheres, crianças, idosos. Gente, foi um caos. E aí, como o Antônio Conselheiro já havia morrido, eles exumaram o corpo do Antônio Conselheiro e ainda cortaram a sua cabeça, para mostrar que eles tinham
derrotado o Antônio Conselheiro e a comunidade de Canudos. Nesta época, tinha um jornalista, na época totalmente desconhecido, mas hoje não, o Euclides da Cunha, um escritor, ele mesmo. Ele trabalhava para um jornal e ele foi cobrir a Guerra de Canudos e logo depois ele acaba lançando, né, um dos maiores clássicos da literatura do mundo, não é só do Brasil, do mundo, que é Os Sertões, que é um livro denúncia, né? É nesse livro que o Euclides da Cunha ele faz a denúncia do massacre, né, de toda aquela comunidade de Canudos. Tá? Então é um livro que eu aconselho a ler porque é fantástico. E aí, galera, gostaram dessa aula? Eu espero que sim. Se você tiver gostado, agora sim, no final da aula, vou pedir para você se inscrever no canal, só se você tiver gostado. Vai lá. Isso, muito bem, muito obrigado pela sua inscrição. Seja muito bem-vindo. Então, se você se inscreveu, também dá aquele like maneiro, aquele like massa pra gente, que isso ajuda demais. E se você se inscreveu, se você deu seu like maneiro, claro que eu vou pedir para você comentar. Quando vocês comentam aqui no YouTube, gente, o YouTube entende que o canal Humano Mundo está sendo relevante para a educação, para a cultura, para a história. Então comenta, dá essa força para o canal Humano Mundo. O canal Humano Mundo não é um canal monetizado, ok? Então é nos momentos de folga que a gente grava os vídeos, que a gente edita, dá um trabalho daqueles. Então, se você achar que vale a pena, então dá esse apoio pra gente. Combinado? Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Hoje foi dia de Guerra dos Canudos. Um abraço, galera. Até mais. Canal Humano Mundo. Todo dia é dia de história.